Olá, queridos alunos do 9º ano do Colégio Santa Rita. Aqui quem fala é o professor Valdir de Artes. E na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao tema 3 do nosso livro didático, que é sobre as novas experiências na produção musical. Na aula passada, nós abordamos sobre a correção do exercício, do tema 2 e do tema 3. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos finalizar somente o tema 3, da página 130 até a página 147. Ainda tema novas experiências. Nas últimas aulas, eu expliquei para vocês sobre o tema novas experiências, sobre as diversas formas de gravar e reproduzir sons. Desde o fonógrafo, criado por Thomas Edison, ao gramofone, que foi criado por Emil Berliner, passando pelo disco de vinil, pelo CD player, o CD compact disc, fita cassete, o CD, as novas formas de gravação e reprodução de sons, como a gente viu lá, os MP3, os pendrives, e agora as músicas online, pela internet. Falamos também na aula passada sobre a música concreta, desenvolvida por Pierre Schoeffer e Pierre Henry. Falamos também sobre o músico multi-instrumentalista, ou instrumentista brasileiro, Hermeto Pascoal, e sobre os direitos autorais e Chiquinha Gonzaga, que foi uma das pioneiras na luta pelos direitos autorais no Brasil. Agora, dando continuidade na explicação do capítulo, nós vamos falar sobre a poesia concreta. Vamos falar sobre a poesia concreta. Professor, o que é a poesia concreta? A poesia concreta ela foi criada por alguns poetas que se opunham às formas utilizadas nos poemas tradicionais, por considerá-las rígidas e ultrapassadas. Seus objetivos eram romper com os modelos tradicionais e passarem a utilizar em suas obras recursos como a organização não linear das palavras na página, espaços em branco e elementos visuais e sonoros. Aqui tem um exemplo de alguns poetas concretistas, os irmãos Campos, Augusto de Campos e Haroldo de Campos, e Décio Pignatari. Eu botei esses três aqui como exemplos. E aqui a gente vai ver o poema de Haroldo de Campos, que é o poema Ver Navios. Aí aqui você vê a forma como esse poema é organizado na página, você vê que não é um poema linear, você vê que a própria poesia está conferindo aí o movimento. Aí está aqui, vem navio, vai navio, vir navio, ver navio, ver não ver, vir não vir, vir não ver, ver não vir, ver navios. Você vê que esse poema, ele não é convencional, feito daquela maneira rígida e ultrapassada, e o próprio poema confere a ideia de movimento. Então, essa nova forma de poesia faz parte da arte contemporânea, uma série de manifestações artísticas surgidas a partir da segunda metade do século XX, a partir de 1950, e a gente vai ver que a arte contemporânea ela está presente na música, na literatura, na poesia, no próprio teatro, na dança. Então existem diferentes formas de arte contemporânea, entre elas está a poesia concreta. Então está aí Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pignatari, e aí você vê que o modelo é um modelo visual não convencional, organizado de forma não linear. Aqui eu vou dar um outro exemplo de um outro autor de destaque da poesia concreta, Arnaldo Antunes, e a poesia concreta. Um dos artistas brasileiros de destaque na poesia concreta é Arnaldo Antunes, poeta, músico e artista visual. Ele produz músicas, poemas e outras criações artísticas que exploram a visualidade das palavras. Em suas obras, ele utiliza diferentes tipos e cores de letra e os dispõe de maneira inusitada para transmitir o conteúdo poético. Aí você vê no nosso slide uma imagem de Arnaldo Antunes, como também você vê o poema Luz. Aí ele coloca
um destaque na própria letra para passar o objetivo da sua composição poética, né? Você vê que tem em negrito algumas partes do poema que ele considera mais importantes, e aqui você vê também a mesma disposição não linear, conferindo uma ideia de movimento. Tá aqui o exemplo, ó, poema Luz, né? Luz na luz não é nada, só sombra é nada. Luz na luz não é nada, só sombra é nada. Luz na luz não é nada, só sombra é nada. Luz na luz não é nada, só sombra é nada na luz, né? Então aqui você vê mais um outro exemplo da poesia concreta. Você vê que a forma da composição das estrofes do poema é totalmente diferente, assim como os efeitos visuais e a forma que os poetas concretistas dispõem uma poesia à página. Aí agora, continuando falando sobre música, né? Nós estudamos na aula passada a música concreta, agora nós vamos debater um pouco sobre a música eletroacústica. E aqui você vê a imagem, né, no nosso slide, de José Augusto Manins, um dos grandes ícones da música eletroacústica no Brasil, né? Com o tempo, os procedimentos de geração e manipulação de sons gravados, oriundos da música concreta, levaram à criação da música eletroacústica. As músicas eletroacústicas são compostas de sons gravados, sintetizados e posteriormente combinados e transformados por meio de equipamentos de música. Exemplo, músico e professor José Augusto Manins, né? Aí você vê ele aí com o teclado, combinando o som produzido pelo teclado com programas de computadores, né? Então a música eletroacústica ela é composta em estúdio e não utiliza partituras convencionais. Em uma apresentação desse estilo não há músicos no palco, né? Só os instrumentos dispostos sobre o palco. Nesses concertos, o teatro é cercado de caixas acústicas, caixa de som, e em cada uma delas é possível ouvir um som diferente. Professor, qual é o objetivo dessa música eletroacústica? Levar os ouvintes a perceber os sons espalhados pelo teatro, estando imersos em um novo espaço sonoro e visual, né? Então você vê aí uma outra manipulação na produção e gravação de sons, né? Vocês viram lá que lá na música concreta, os artistas como Pierre Henry e Pierre Schauffer, eles pegavam uma fita cassete e manipulavam essa fita cassete, né, tocando ela de trás para frente, ou separando alguns momentos, dando destaque. Aqui já é um outro modelo, né? Uma música que mistura programas de computador com os instrumentos típicos da música, como você vê na própria imagem, ele em um estúdio, fazendo a manipulação do som do teclado em um som computadorizado, né? Então chamamos isso de música eletroacústica. Como vocês viram, nas apresentações não tem músicos. A gente vê em algumas apresentações é comum estar apenas as caixas de som dispostas no teatro, levando o público a experienciar esses sons e perceber cada um deles, né, cada som que é espalhado pelo teatro, gerando, como a gente já viu aqui, um sentimento, né, tanto sonoro como visual. A música eletrônica. A música eletrônica, essa aí já é bem mais comum e familiarizada a nós, né? Ela foi desenvolvida pelo alemão Karl-Heinz Stockhausen, né? Vamos conhecer um pouco do trabalho desse alemão e como é que funciona a música eletrônica. Também é feita em estúdios, né? Em meados do século XX, o compositor alemão Karl-Heinz Stockhausen, né, nasceu em 1928, faleceu em 2007, buscou criar uma música pura, que partisse diretamente de recursos eletrônicos, com sons gerados eletronicamente, né? Acho que muitos de vocês, quem já frequentou uma academia de musculação, já deve ter percebido que algumas das músicas que são utilizadas para estimular os indivíduos a fazer os exercícios, para de certa forma relaxar aquele praticante do esporte, são músicas com batidas sonoras criadas com efeitos eletrônicos, né? Somente o som puro de computação. Acho que você já deve ter visto esse tipo de música, né? É comum principalmente em danceterias, né? É comum também, como eu falei, nas academias, que é só aquelas batidas puras com sons elétricos, né?
que é tum, 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 tum. Acho que você já deve ter visto esse tipo de som produzido somente utilizando efeitos eletrônicos. Então, a partir de 1960, né, até o próprio Karlheinz Stockhausen percebeu que seria bom fazer uma mistura, uma mescla. Elementos eletrônicos, quando ele começou, era só música pura, a música eletrônica. Mas aí ele teve uma ideia de misturar, né, de condensar a música eletrônica pura com a música instrumental acústica. E aí a gente já vai ver o surgimento de novos efeitos sonoros na produção da música eletrônica. Né? Começaram a surgir músicas que combinavam os sons eletrônicos com os sons acústicos, os sons de instrumentos convencionais como violão, né? Teclado, etc. Aí está aqui o exemplo da música Gexan der Dschungel, que é o canto dos adolescentes, né? Essa canção, vocês podem estar visualizando ela lá no YouTube. Você coloca lá no YouTube o nome de Karlheinz Stockhausen e aí coloca a canção Canto dos Adolescentes, que vocês vão ver uma experiência musical mista, com música eletrônica e música acústica. Como também você pode colocar música eletrônica pura lá no YouTube, que você vai experienciar essas canções feitas com a utilização apenas de recursos eletrônicos. Aqui a gente vai ver um outro artista que fez parte desse movimento da música eletrônica, né? Que é o John Cage, né? Ele utilizou a música eletrônica misturada, né? Ou seja, condensada, mesclou elementos da música eletrônica com instrumentos convencionais, né? Então, John Cage, né, nasceu em 1912, faleceu em 1992, realizou músicas no qual os equipamentos eletrônicos eram apresentados em performances ao vivo, muitas vezes acompanhados por instrumentos acústicos convencionais. Aí aqui você vê o John Cage com a sua mesa de som, né, e com o fone de ouvido, né, realizando a atividade. Para mais informações também, como eu falei, né, quem quiser visualizar o que eu estou falando, a música eletrônica de John Cage, é só você ir lá no YouTube e colocar John Cage, música eletrônica, que você pode visualizar e ter essa experiência e compreender melhor como funciona esta música realizada somente com equipamentos eletrônicos puros, né? E a de John Cage ele misturava, como eu disse, elementos eletrônicos puros com instrumentos convencionais. Aí agora nós vamos falar da música pop eletrônica. A música pop eletrônica, ela é mais conhecida por nós, porque ela está presente nas danceterias, né? Nos shows dos DJs, ela está presente nos jogos eletrônicos que a gente compra. Acho que muitos de vocês já devem ter jogado videogame, né? Quem já jogou, por exemplo, PlayStation, né? PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One. Esses jogos ocorre a presença muito forte dessa música pop eletrônica com trilha sonora, né? Então, a música pop eletrônica. Nesse estilo, recursos eletrônicos foram combinados e incorporados a estilos como o rock e o jazz, lá nos anos 60 e 70. Visando principalmente o público das danceterias, essa música se caracteriza pela presença de uma batida marcante e repetida, e ainda hoje é bastante difundida em alguns locais, né? Então, não é da época de vocês, mas com certeza se vocês perguntarem aos pais, aos avós de vocês, vocês vão saber que principalmente na década de 1980, né? Década de 80 era uma verdadeira febre, década de 80, 90, os jovens tinham o hábito de ir para boates, e nessas boates existia ali a presença de música eletrônica, as famosas danceterias. E é nesse cenário que vai surgir uma nova figura na música, que é o disc jockey, mais conhecido por vocês como DJs, né? Então os DJs eles começam a ter um grande destaque nesse cenário, né? Aí eu coloquei a imagem de um DJ muito famoso, né? DJ brasileiro Caio Moura, que o livro de vocês faz uma referência ao trabalho dele, mas aqui a gente tem vários DJs, né? Piauí mesmo, Piauí Maranhão, tem o DJ Laserson, que é um DJ muito famoso. Então, nas danceterias, essa música pop eletrônica, ela está muito presente, né?
Então era uma verdadeira febre. Teve até uma novela que a Globo fez na década de 70, ou foi na década de 80, chamada de Dancing Days, né? Que refletia esse contexto das boates e as danceterias, né? Outro exemplo de música pop eletrônica são as músicas de jogos eletrônicos e músicas compostas pelos DJs, né? Cujas criações partem de músicas já gravadas de outros músicos e como matéria-prima de suas montagens e mixagens. Acho que muitos de vocês já devem ter visto, né, o trabalho de um DJ. Acho que muitos de vocês já assistiram até uma série bem engraçada, né, que é Todo Mundo Odeia o Chris. Não sei se vocês já assistiram. É uma série muito engraçada que retrata o cotidiano do Chris, né, um jovem que vive lá no Brooklyn. Tem um episódio que ele vai ser o DJ, né? Aí ele começa a comprar os CDs, né, os discos de vinil, os pixels e a mesinha de som para poder realizar, né? Então, só um exemplo, que você assistindo aquele episódio, você visualiza de uma forma bem humorada, né, com os elementos utilizados para a composição de um som como esse, né? Então, geralmente os DJs, né, na minha época mesmo, quando eu era adolescente, na idade de vocês, tinha muitas festas aqui em Picos, que eram verdadeiras febres nas escolas. Tinha sempre aquela festinha de final de ano e era contratado um DJ. Aqui em Picos tinha um DJ muito famoso, eu acho que ele ainda hoje trabalha, né? O nome dele é o DJ Barão, não sei se vocês já ouviram falar, que ele era o responsável por fazer várias festas. Tinha até uma boate aqui em Picos, a boate Overtime, né? Uma boate muito famosa, onde tinha essas festas dançantes, na década de 90, principalmente a partir dos anos 2000. Então, os DJs eles utilizam geralmente 2 CDs, né, ou pickups de vinil, 2 discos de vinil, um mixer e uma mesa de som com um mínimo de 2 canais e um fone de ouvido. Aí aqui para vocês poderem visualizar, vocês estão vendo aí a mesa de um DJ. O trabalho de DJ não é um trabalho fácil, né? Você tem que ter toda uma pesquisa, você tem que saber dar ritmo, harmonia e conferir um som combinado com a qualidade, né? Até porque o público é um público bastante exigente, né? O público jovem é um público exigente que quer qualidade, né, nas suas produções. Então tá aí o DJ e a música pop eletrônica, essa música que é mais próxima de nós, né? Essa música que surgiu entre 60 e 70, virou uma febre nos anos 80 e 90 e ainda hoje está presente. Mais informações, como eu falei, para mais informações sobre o tema, informações visuais, você pode estar lá colocando DJ Caio Moura, colocando lá no YouTube, você coloca, vê um vídeo e observa como é que funciona esse trabalho, né? A internet é uma fonte de pesquisa riquíssima que vai conferir a vocês um efeito visual sobre aquilo que eu estou explicando, né? Tem também o próprio DJ Barão aqui de Picos, como eu falei, o laser som, é só colocar que você vê também como é que funciona. Então são exemplos de DJs e como funciona esse trabalho. Música e pesquisa. E aqui nessa parte o livro de vocês vai abordar sobre artistas que criam instrumentos musicais inovadores, né? Eles criam instrumentos com objetos não convencionais, né? E aqui está o músico brasileiro Fernando Sardo. Tem até uma questão lá no exercício de vocês, o restante, que eu coloquei assim: qual músico brasileiro realiza a produção de instrumentos musicais com elementos não convencionais? Está aí a resposta, só você colocar lá no texto Fernando Sardo, né? Na atualidade, muitos artistas têm pesquisado o potencial sonoro de diferentes materiais e com eles criado instrumentos musicais, esculturas, instalações sonoras. Aqui a gente vê a imagem, né, do Fernando Sardo, e aqui o trabalho dele, ele constrói instrumentos com materiais descartados, como cabaças, pedaços de madeiras. Aí aqui tem 2 exemplos de instrumentos que eu mencionei criados por eles: a citarola e a flautozorante. A citarola, ele pegou o citar, que é um instrumento musical um instrumento musical indiano, né, muito marcante na cultura indiana. O povo que vive lá na Índia utiliza o citar, que é tipo um banjo, né, parece muito com a viola, um instrumento de cordas. Então ele pegou o citar e misturou com outro instrumento muito conhecido no Brasil,
que é a viola caipira muito marcante da música, das rodas de viola, do sertanejo raiz, né? Então a viola é um instrumento um pouco menor que o violão, que tem entre 5 e 6 cordas, né? Então ele misturou o sitar com a viola e fez um novo instrumento sonoro, que ele denominou de citarola. E flautossorante, que ele pegou tubos de PVC, aqueles canos de PVC, e construiu uma flauta e fundiu esses instrumentos com embalagens de desodorante vazias, né? Então ele criou o flautossorante, uma flauta criada com tubos de PVC e embalagem de desodorantes. Aqui são exemplos de dois instrumentos inovadores criados pelo músico brasileiro Fernando Sardo. Também, quem quiser visualizar, ele tocando a citarola ou o flautossorante, é só colocar lá no YouTube que você vai ter essa imagem, esse efeito visual sobre a produção do Fernando Sardo. E aqui, para a gente finalizar o nosso capítulo, a gente vai falar sobre um outro grupo brasileiro que também realiza esse trabalho sonoro inovador, que é o Grupo ACT. Outro grupo que se dedicou à pesquisa da sonoridade de diferentes materiais foi o Grupo ACT. Formado por 4 músicos, o ACT foi fundado em 1978, permaneceu em atividade até 2015 e é conhecido pela criação de instrumentos musicais com madeiras, pedra, vidro e tubos de PVC. A gente estudou na aula anterior sobre o músico multi-instrumentista, né, o instrumentalista, o Hermeto Pascoal, que fazia instrumentos, né, com elementos não convencionais, como chaleiras, canos, né, objetos de madeira, panelas, né. Então aqui a gente está vendo outro grupo brasileiro, vimos agora o Fernando Sardo e agora o Grupo ACT, um outro grupo brasileiro que produz sons com instrumentos não convencionais, como madeiras, pedra, vidro, tubo de PVC. As composições de o ACT combinam os sons de instrumentos tradicionais, como a flauta e o violão, com os dos instrumentos criados por seus integrantes, né? Então, mais um destaque, o Grupo ACT. E aí eu coloquei também lá no exercício quais os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo ACT. É só você colocar lá na resposta que as composições desse grupo combinam instrumentos tradicionais, como flauta e violão, como os instrumentos criados com elementos do cotidiano, como madeira, vidro, tubo de PVC, né? Professor, é uma curiosidade, porque o nome WACT, a palavra WACT, tem origem indígena e deriva de uma lenda do povo que vive às margens do Rio Negro, no Amazonas. De acordo com essa lenda, o WACT era um ser monstruoso que vivia nas proximidades da aldeia dos tucanos. Esse ser tinha buracos no corpo e por eles emitia sons mágicos que seduziam as mulheres da aldeia. Enciumados, os homens certo dia mataram ACT e o enterraram na floresta. No local onde o corpo de ACT foi enterrado, nasceram 3 grandes árvores. Os indígenas passaram a usar o caule dessas árvores para criar instrumentos musicais que, quando tocados, reavivam o som de ACT, né? Então é só para você conhecer a lenda de ACT e saber de onde vem o nome do grupo ACT, né? Um grupo de destaque por produzir sons com elementos não convencionais, como madeiras, pedra, vidro e tubo de PVC, né? Mescla elementos como a flauta e violão com esses instrumentos. E na aula de hoje, a gente já concluiu agora, finalizando, nós debatemos sobre a música eletroacústica, a música eletrônica, a poesia concreta, falamos sobre a música pop eletrônica e o trabalho dos DJs, o papel e o trabalho do músico Fernando Sardo, né, que cria instrumentos musicais com elementos não convencionais, e aqui o Grupo ACT. Então a gente finaliza a nossa unidade 1, concluindo o tema 3, novas experiências. Nas próximas aulas estaremos dando início à nossa unidade 2. Lembrando a vocês que o nosso livro didático tem 4 unidades, né? Tem 4 unidades. A unidade 1 e a unidade 2, elas são para ser vistas no que equivale ao primeiro semestre, né? No segundo semestre nós vamos trabalhar a unidade 3 e a unidade 4 do nosso sistema Farias Brito. Então, concluímos a unidade 1
E agora nós vamos dar início à unidade 2. A unidade 2 tem 3 temas, vocês já podem ir estudando. Esses 3 temas equivalem aos 2 próximos meses que a gente vai estudar, né, até julho, concluindo o nosso primeiro semestre do ano letivo. Então, meus amigos, leiam os textos, assistam os vídeos que eu estou indicando para vocês e vamos juntos construir o conhecimento de forma coletiva, de forma participativa. Eu espero que vocês possam estar tendo êxito e aprendizagem com as nossas aulas. Fiquem com Deus e até a próxima. Um forte abraço.